E aí, turma, tudo bem com vocês? Com certeza só coisas boas virão, com certeza só coisas boas virão. Com certeza hoje será o melhor dia da minha vida, com certeza hoje já está sendo o melhor dia da minha vida. Então, meu povo, para começar esse vídeo, para vocês não esquecer, já dá o like, compartilha, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para que vocês possam estar recebendo mais vídeos. E uma coisa que eu estava observando aqui que o pessoal me perguntou muito como eu faço para potencializar os meus desejos, como eu faço para potencializar a realização dos meus sonhos. É o seguinte, eu uso muito, para mim são 3 técnicas que eu uso, que é o poder da palavra, o poder da escrita e o poder do pensamento. O que acontece? Eu vou dar um caso muito rápido. Quando eu morava em Goiânia, eu queria fazer faculdade. E na época eu morava com a minha irmã, então eu estava desempregado, eu não tinha como pagar nem a passagem de ônibus. E aconteceu 2 coisas interessantes comigo lá. Uma das 2 coisas. Primeira coisa, eu queria fazer um concurso. Queria fazer um concurso público e eu sempre falava, eu quero fazer concurso, eu quero fazer concurso. Mas assim, como eu estava desempregado, eu não tinha nem a passagem do ônibus. E eu comecei a mentalizar. Falei, eu vou fazer um concurso da prefeitura. Eu idealizei. Falei, eu quero fazer um concurso da prefeitura. E primeira coisa, eu comecei no pensamento. Comecei a dar uma ênfase maior no meu pensamento. Eu quero fazer o concurso da prefeitura, quero fazer o concurso da prefeitura, quero ganhar R$2.500. Foi o que eu estipulei. Às vezes a gente tem muito, por mais que a gente esteja sem trabalhar, a sua mente ela oscila muito, a sua mente ela sai daqui, vai para vários lugares do planeta em pouco tempo. E isso atrapalha às vezes vamos se dizer assim, que o andamento da concretização dos seus planos. Então, como eu tinha esse tempo vago, eu resolvi usar também, além do poder do pensamento, o poder da palavra. E às vezes você está falando aqui a mesma coisa, seu pensamento ele foge, as suas palavras ela foge, pensa que não, você não está falando nada com nada. E eu comecei a ver que o poder da escrita, por mais que a sua mente oscile, o poder da escrita ela fica gravada. Então, a partir do momento que se eu tiver com o pensamento oscilando, a palavra também oscilando, eu vou para um caderno. Eu tenho vários cadernos em casa, então eu escrevo aquilo ali. Eu pego a caneta, pego um caderno e vou escrevendo. Já estou trabalhando na prefeitura, vamos se dizer, de almoxerifado, ganhando R$2.500. E fiz aquilo, e eu sem trabalhar e sem nada. E tinha gente que falava assim pra mim, como sempre, né? Sempre temos para ajudar a gente. Falava assim, mas como tu vai fazer o concurso? Tu não tem nem o dinheiro da inscrição. Mas resumindo, comecei a mentalizar. E essa moça que morava perto da minha irmã é a Josi. A Josi é uma mãezona pra mim. Aí ela do nada começou a conversar comigo e falou assim, por que tu não faz um concurso? Aí eu naturalmente falei pra ela, né? Falei, Josi, eu tô sem trabalhar e tal. Ela falou assim, faz o seguinte, eu vou pagar o dinheiro da inscrição pra ti e vou te dar o dinheiro do City Pass. Em Goiânia é o City Pass. Então ela me deu o dinheiro da inscrição e o dinheiro do City Pass. Mas tem um detalhe, às vezes as oportunidades ela vêm quando você está preparado, ou às vezes ela veio para te preparar. E na época eu gostava muito de ler, muitos livros. Eu nem lembro quantos livros eu já li e qual tipo de livro eu li. Eu lia todos. Mas assim, eu já estava preparado porque eu tinha muita leitura na bagagem. E ela me deu o vale transporte, me pagou a passagem e pagou a inscrição. E eu fiz a prova e passei. Então assim, quando eu peguei a prova que eu olhei, eu estava tão bom na leitura que eu li toda a prova antes de responder qualquer questão. E no momento de empolgação, eu falei para a moça que toma de conta das provas, falei, eu já passei nessa prova. Então, assim, logicamente, levei uma bronca, que eu não podia conversar, mas fiz toda a prova e passei na época era 50 pontos, eu passei com 49. Então, assim, eu vi uma felicidade só. Resumindo, o concurso foi cancelado, não me chamou. Mas o que acontece? Eu não me desanimei por isso. Então, usei a lei, potencializei os meus desejos. Então, isso é uma das metas que você tem que fazer. Um outro exemplo, também lá na época eu estava desempregado. E eu queria fazer faculdade. Queria fazer faculdade e tal. E eu achava muito difícil fazer faculdade, porque igual a gente sempre vai tocar no assunto, vai ter muita gente que ela vai ter muitas frustrações e não realizar os desejos dela, vai te atrapalhar. Pode ser os próximos, pode ser pai, mãe, mas é aquela coisa, todo mundo está aqui em processo de evolução. Às vezes, por mais que as pessoas não queiram ajudar a gente diretamente com palavras positivas, com algum incentivo financeiro ou com algum incentivo
de companhia, a gente tem que usar aquilo como um gás para te ver que as pessoas estão aqui para te impulsionar. Então eu queria fazer faculdade, na época eu estava desempregado também, logo depois do concurso, e eu sou professor de capoeira. Então eu ficava na esquina treinando capoeira. A minha irmã tem um comércio e na esquina tem um lote que era vaga. Eu capinei todo o lote, limpei todo o lote, rastelei todo o lote e ficava treinando, sozinho ali treinando, porque eu sempre gostei de capoeira. E essa mesma amiga da minha irmã e minha amiga minha, que eu digo que é a minha mãezona, a Josi, ela trabalhava em 2 hospitais e ela perguntou pra mim: André, por que tu não faz a faculdade, criatura? Faz alguma coisa aí, tudo. Aí eu toquei no mesmo assunto, né? Eu falei: Josi, é porque eu ainda tô sem trabalhar e tal. Como eu só tinha experiência em educação física, lá era muitos hospitais que pegavam mais para técnico em farmácia. E ou entrava com indicação, ou entrava que alguém te puxasse lá dentro. Porque se eu chego cru e não tenho experiência, ninguém pega. Então ela chegou e conversou comigo e ela falou: vai que dá certo futuramente fazer essa faculdade. Aí me veio a lei da atração, a lei do pensamento, a lei da escrita, a lei das palavras. Eu peguei, eu falei com minha mãe, a mãe disse: moço, usa o poder da palavra, usa o poder do pensamento, visualiza a tua faculdade. Eu fui resolver uma coisa no centro para minha irmã, fazer umas compras para ela. Aí eu fui lá na faculdade, peguei um panfleto da faculdade, levei para casa. Fui lá para o outro lado da rua, olhei bem como que estava a faculdade à frente. Aí eu entrei dentro da faculdade, visualizei todo o percurso. Primeiro eu perguntei para elas aonde que eu podia fazer a inscrição para minha faculdade. Ela me indicou, peguei o panfleto, fui embora. Cheguei em casa de manhã cedo, que lá na casa da minha irmã tem os sobrinhos e tudo. Então antes do pessoal acordar, eu acordava 5h30, 6 horas da manhã ou até mais cedo. Colocava o panfleto da faculdade e abria todo o panfleto. Então dentro do panfleto ele tinha o percurso para a faculdade, o mesmo que eu fazia. E eu olhei, se foi até a Estácio de Sá na época que eu comecei a cursar a faculdade lá. Então eu peguei o panfleto, abri todo o panfleto, olhei. Primeiro, antes de eu fechar e fazer o trabalho de pensamento, poder de pensamento, a força da palavra, a força da escrita, eu visualizava primeiro, de olhos abertos, naturalmente, todo o percurso da faculdade. Naturalmente, eu fechava os olhos e mentalizava o percurso. Primeiro eu fazia só o poder da mentalização, o poder do pensamento, depois fazia o poder da palavra e em terceiro o poder da escrita. Então eu potencializava, eu dava mais força aos meus desejos. Eu fiz isso acho que uns 2 meses ou menos de 2 meses, só que eu fazia todos os dias. Aí depois disso que eu fazia aquela meia hora, 1 hora, que eu tinha tempo de sobra, eu deixava o restante do dia mais tranquilo, eu não me preocupava com aquilo. Aí eu fazia o trabalho de mentalização, de potencialização e depois eu soltava, eu não me preocupava com aquilo mais. Então eu fiz mais ou menos isso 1 mês e meio, 2 meses. Então sempre eu podia, se eu fosse sair mais tarde, eu acordava mais cedo, pegava o panfleto, visualizava, fazia todo um trabalho e aguardava, deixava para o universo tomar de conta. Mas o que acontece? Em menos de 2 meses, essa mesma amiga Josi me chamou lá fora, falou assim: André, depois tu vai lá no hospital que eu quero falar contigo. Tá, eu falei: então tá bom. Aí a minha irmã também pediu para fazer umas compras para ela, eu fui. Lembro como se fosse hoje, se eu não me engano, a mensalidade, ou era a inscrição, era R$495. E ela me chamou, eu desci no hospital, fui conversar com ela e, para minha surpresa, ela me chamou e disse assim: tu quer começar a tua faculdade hoje? Eu falei: Josi, eu tenho que ter o dinheiro para começar, né? Lá naquela época eu já estava na prática, mas a minha crença que eu tenho hoje era muito pouca. Então é por isso que as coisas aconteciam mais devagar. E eu falei que queria, e ela me deu um envelope, como se fosse hoje. Ela me deu um envelope com R$495 trocado. Eu abri assim, quando eu olhei, cheguei a me dar aquela emoção. E aí aquilo ali começou a me dar mais força para tudo. Então ela falou assim: vai lá e faz tua inscrição. E eu fui, fiz a minha inscrição, acho que eu fiz 1 ano e meio, um ano e meio mais ou menos, e deu outros problemas ainda, que a minha mente também não estava tão apta para poder... Para mim não era o momento, às vezes a gente tem que entender isso. E eu tranquei a faculdade e tudo e não deu certo. Então assim, a gente tem meios de melhorar em todos os sentidos. A gente não pode ser vítima das coisas. Por mais que você esteja sem trabalhar, o que você for fazer, se você for varrer uma casa, faça da melhor forma. Se você for lavar um carro, faça da melhor forma. Porque aquilo ali vai te dar uma base para quando tu for fazer as tuas coisas, tu vai fazer bem feito. Por mais que seja uma coisa que não seja o seu trabalho.
Então você tem que agradecer por aquele que você tá, você tem que nunca deixar as pessoas fazerem tu perder a fé. E para arrematar, mais um exemplo aqui que eu tenho, porque assim, a experiência com a lei da atração, por mais que seja simples, por mais que seja básica, eu tenho muitos. Aqui foi depois que eu cheguei aqui em São Jerônimo, aqui na cidade do Rio Grande do Sul, que antes de eu ter a academia, na época eu comecei a malhar, como já tinha falado em outros vídeos, e o Ricardo começou comigo. E ele falou assim, ó, tu tem que fazer uma faculdade, que tu trancou a tua e passou do prazo e tu venceu. Aí eu falei, na hora que eu começar a trabalhar eu faço a faculdade. Então, resumindo, para não ficar tão grande o assunto, fui trabalhando com ele. E um belo dia ele falou assim, faz o seguinte, olha para ti lá a mensalidade, quanto que é a mensalidade e a inscrição. E aconteceu a mesma coisa que a Josi me fez na época. Ele veio, conversou comigo, ele falou assim, ó, a partir de hoje eu vou te dar o dinheiro. Na hora que tu começar a trabalhar comigo, tu paga metade e eu pago a metade. Então assim, gente, a gente pode atrair tudo que a gente quer. Eu sou um cara, igual eu já falei em outros relatos, sempre vou falar, não vou deixar ninguém me sabotar. A lei da atração tá aí, a lei do universo tá aí. O pensamento, você pode não ter nenhuma religião, você pode ser uma pessoa, não precisa ser ateu, você pode ser uma pessoa leiga. O poder da mente está aí, o poder do pensamento está aí, a lei da atração, os vídeos da Joelma, tem meus vídeos agora também. Então assim, não é difícil. A diferença é porque a gente tem que sobressair de muita gente. Por mais que a pessoa seja bom naquilo ali, todo mundo tem capacidade. Eu não sou bom. Você alguma coisa você sabe fazer de melhor. Então a gente tem que ter essa potencialidade, a gente tem que potencializar o poder do pensamento, poder da palavra, poder da escrita. Então, se você é uma pessoa que tem tempo, agradeça. Para começar, agradeça o que você tem. Quando você começar a agradecer aquilo que você tem, você se sentir satisfeito mentalmente, você vai para a sua parte de poder do pensamento, poder da palavra, poder da escrita. Então, tudo que você vai fazer, você tem que ter confiança, você tem que ter determinação. E isso aí é um pouquinho dos relatos que eu tenho através disso. E eu também estou trabalhando para outras coisas para conseguir mais, para a gente começar a compartilhar mais, tá? Então, quem gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, dá aquele like, compartilha com outras pessoas. O que a gente está recebendo de boa, a gente tem que compartilhar. Assim como eu faço com meus vídeos, a Gemma faz com os vídeos dela, que querem direto ou indiretamente atingir muitas pessoas. Então façam a mesma coisa. Assistir um vídeo, gostou, marca uma pessoa. Sei lá, eu não gostei de ter me marcado, marca outra pessoa. Uma hora alguém vai querer. Entendeu? Então assim, a gente tem que beneficiar também dentro do que as pessoas querem. Então, quem gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, dá aquele like e tamo junto. André Arena Fitness, mente e corpo conectada com o todo. Vamos lá!